Gente, agora é a hora do nosso quadro Bebê a Bordo e hoje com um tema bem bacana. Bebê a bordo. Gente, você sabia que o estômago do bebê recém-nascido, eu falei antes da gravidez, esquece, é depois que ele nasce, é extremamente pequenininho? Quando nós falamos da amamentação de um bebezinho que acabou de nascer, para as mamães de primeira viagem vem aquele desespero, né? Será que ele mamou o suficiente? Será que eu tenho que acordar o bebê para mamar? Quando é hora da gente introduzir outros alimentos? Será que ele pode tomar água, chazinho? Quem vai explicar tudo isso pra gente é a pediatra Gabriela Pansan. Muito obrigada, Gabriela, pela sua presença hoje aqui no nosso Tarobá Cidade. Oi, Patrícia, bom dia, tudo bem? Muitas dúvidas mesmo, né? Sim, eu até trouxe um vídeo que eu acho que fica um pouquinho mais fácil para a gente começar, com algumas medidas que eu gosto de mostrar para as mães sempre na consulta. São muitas as dúvidas, né? Isso que você tudo perguntou, acho que a gente podia começar por ele e aí eu explico. Vamos rodar o vídeo então para a gente ver o tamanho desse estômago do bebê. Você sabe qual é o tamanho do estômago do seu bebê? Vem aqui comigo. Menina do céu, eu não sabia. Quando ele nasce, ele tem um formato de uma cereja? Sim, então o estômago é muito pequenininho no primeiro dia de vida. Cabe de 5 a 7 ml de leite. Então aquela coisa de querer encher a barriguinha e dar uma super mamadeira de leite, o bebê vai vomitar, vai passar mal, vai ficar estressado. Por isso que a gente tenta acalmar principalmente as mães que estão dando o seio materno, que ainda tem o colostro, que elas sempre se sentem inseguras, se é pouco, como que vai ser. Os bebês não precisam de muito nos primeiros dias. Só que como o estômago deles é muito pequeno, então é importante que eles não fiquem longos períodos sem mamar. Então esses bebês, principalmente de 1 semana a 15 dias de vida, o ideal é que mamem a cada 3, 4 horas, sejam acordados sim, inclusive no período da noite, até eles conseguirem adquirir um maior tamanho desse estômago, conseguir suportar, ter uma capacidade maior, ter uma reserva maior. E aí é importante o acompanhamento com o pediatra, que a gente vai verificar o ganho de peso. Se esse bebê estiver ganhando peso adequado, aí o pediatra vai te orientar. Não, já dá para dar um espacinho maior entre as mamadas. Porque a maior receio, o bebê chora. Ele chora de fome, ele chora porque tá frio, ele chora porque nasceu, chora porque é a comunicação do bebê, né? Exatamente, o choro é a linguagem. Mas acaba sendo uma coisa muito tradicional de todas as mães. Eu acho que até tem aquele sentimento de culpa das mães que o choro é sempre fome. Então todo mundo sempre tenta dar um mamazinho. Mas antes tem que descartar as outras coisas, né? E em quanto tempo que o estômago dele vai crescendo, assim, até chegar... É a laranja, que é a última? É uma com maçã. um aninho é a maçã, isso. Com 1 ano é a maçã, com 6 meses, ano. 1 ano é a maçã. Então ali, com 6 meses é mais ou menos o tamanho de um kiwi. E com 1 ano é o tamanho de uma maçã, que tem mais ou menos 250 ml de capacidade gástrica, né? O que a gente geralmente recomenda a progressão? Bebê que tem aleitamento materno, não tem como a gente mensurar quanto que está recebendo, né? Então, é o acompanhamento através do peso. Outra coisa que ajuda no caso da mãe, para ela se sentir segura, se ele ficou satisfeito. Mamou, ficou molinho, dormiu, ficou relaxado depois, é porque ele já está satisfeito. Outra coisa, os bebês que mamam fórmula, quanto de volume ofertar? A gente sempre recomenda que quando vai dar o mamar, sempre tem que sobrar um pouquinho no final da mamadeira. Se ele tá mamando tudo, na próxima vez tenta aumentar um pouco para ver se ele não ficou com fome. Aqueles bebês que regurgitam demais, assim, é porque ele ingeriu muito?
Claro, existem vários tipos de refluxo, né? Tem refluxo fisiológico, que é o próprio do bebê, que é o fato de ficar muito deitado, eles ainda são muito imaturos. Esses bebês, quando mamam demais, vomitam. Que é o vomitador feliz, que a gente chama, né? Eles mamam tanto que vomitam. Não é um problema, mas é uma coisa também para a mãe ficar atenta. Será que eu não estou exagerando? O excesso de cuidado, às vezes, também pode incomodar um pouquinho o bebê. Então, ter a segurança, né, de fazer o acompanhamento para ver que, assim, vai dar tudo certo. As mães ficam super ansiosas, né, Gabi? E tem aquela dúvida também. O leite materno, né? A mãe tá na amamentação natural ali, tem que dar água pro bebê? Não. A gente não recomenda a água antes dos 6 meses, tá? Até os 6 meses, ou é o aleitamento materno ou é a fórmula. Isso também vale para chás, sucos, água, nada antes dos 6 meses. Só leite? Só leite, até os 6 meses e a partir dali a gente começa a introdução alimentar. Lembrando que até 1 ano, o essencial para o bebê ainda é o leite. Vai ter bebê que vai comer super bem com 6 meses e vai mamar pouco. Mas vai ter bebê e também muitas vezes é um motivo de estresse que eles recusam, fecham a boca, não querem comer. E as mães também se preocupam porque acham que eles vão passar fome. E aí a gente volta. Não, até hoje o que sustentou o bebê foi o leite, ainda vai continuar sendo leite, ainda o leite é a principal refeição deles. Claro que o volume de leite aumenta muito. Depois dos 6 meses, dos 6 para os 7 meses, um bebê pode chegar a mamar uma média aí de 800 ml por dia. É bem grande o volume de leite que ele mama, né? Que mais? Mas a mãe, já que você deu a deixa aí, nem toda mãe tem essa quantidade de leite no seio. E aí, a gente vai avaliando conforme o peso do bebê. Se ele está tendo um ganho de peso satisfatório, é um bebê que está ficando confortável, está dormindo bem, é um bebê que não é irritado, que aparentemente não está mostrando sinais de fome, tá tudo bem. Agora, se não estiver indo legal, às vezes a gente precisa complementar com a fórmula. Ah, entendi. Fórmula que você fala é porque não é aquele leite de caixinha que a gente compra. É Isso, é o leite carinho. que a gente... Isso, é aquele leite em lata, que ele tenta se aproximar ao máximo do leite materno, com os nutrientes adequados, gordura, calorias, próximos do leite materno. E que tipo de alimentos que a gente pode introduzir, assim, aos poucos para o bebê? Quando a gente inicia a introdução alimentar, que é com 6 meses, lembrando que não é assim, fiz 6 meses, vou começar a comer. A criança precisa ter prontidão, precisa sentar, precisa ter movimento de língua, precisa conseguir guardar a língua, porque bebezinho geralmente fica com a linguinha solta. Então, eles precisam conseguir guardar a linguinha, tá na hora de que pode comer. Água, chá, e a gente pode começar já com tudo. Geralmente, eu recomendo que as mães comecem com frutas e legumes. Lembrando que todos os alimentos são sem sal, sem açúcar, né? Isso Tem aí que a gente bater no liquidificador? De jeito nenhum. Esse aí já caiu por terra. Liquidificador, peneira, mixer, nada. A gente começa a introdução alimentar amassado, raspado ou até mesmo em pedaços. A gente já tem essa prática que é do BLW, que é com os alimentos cortados, fatiados, de uma forma que o bebê também consiga participar da alimentação. Mas é uma coisa que eu sempre discuto muito em consultório, conforme a segurança da mãe. Treino com elas, né, a técnica de desengasgo, que toda mãe tem medo do bebê se afogar, do bebê ficar engasgado. E aí a gente vai treinando e evoluindo para até 1 ano de idade ele já tá comendo a dieta exatamente igual à família, na mesma consistência e a textura igual. Que legal, Gabi. E outra, eu acho que não é nenhuma dúvida, é um drama, é o desmame, né? Até quando que a gente tem que levar a amamentação? Quando que a gente fala assim, olha, agora eu vou dar a mamadeira? Tá, isso aí é sempre uma briga. Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente recomenda até 6 meses o aleitamento materno exclusivo, se possível, tá? E depois disso, é conforme a vontade da mãe e do bebê. Se a mãe tiver condições de manter, pelo menos até 1 ano, pediatra ama. Porque tem que lembrar que o aleitamento materno não é só a questão do nutrir, mas também tem a parte de imunidade, que os bebês ainda estão em fase de desenvolvimento, ainda estão tomando todas as vacinas. Tem também a parte do afeto, do carinho, do consolo. A gente vê que bebês que amamentam costumam ser bebês mais seguros, ser bebês mais calmos, né? De um modo geral também. E o momento do desmame, então.
A partir dos 6 meses, conforme a vontade de cada um. Tem mães que amamentam até os 3 anos e tá tudo bem, só que a gente também tem que sempre ponderar se isso não tá interferindo na alimentação. Depois de 1 ano, a criança precisa comer. O leite já não tem mais toda a nutrição que ela precisa. Então, o leite não pode mais ser a refeição essencial do bebê, não pode ser a principal, não pode trocar. Ah, ele não almoçou, eu vou dar o peito. Não, ele não almoçou, vai esperar, depois a gente vai oferecer a comida de novo. O peito não pode ser, adquirir essa função. Ele tem que ser o nosso plus depois de 1 ano. Ah, tá. Mas aí, aquelas mães que amamentam depois de muito tempo, é só por essa questão da educação, da educação alimentar, né? Mas não tem nenhum prejuízo, assim, para a criança até psicologicamente ficar muito tempo recebendo o peito da mãe? Ou não? Tô falando besteira. Isso vai muito do relacionamento mãe e filho, que a gente mais vê que às vezes é mais difícil as mães conseguirem tirar o peito do que o bebê. Tem bebê que já tá pronto para sair do peito faz tempo, mas a mãe tem aquele apego, assim, sabe? Então, às vezes, a gente precisa... Eu já tive paciente que precisei de abordagem com a psicologia para conseguir o desmame, porque a gente começa a ver também, em alguns casos, que o desmame se prolonga muito, que começa a interferir nas atividades. Então, assim, a criança que já tinha que estar dormindo melhor à noite, tá acordando muitas vezes para mamar, e às vezes, assim, é só pelo vício, é só pelo hábito de estar ali com a mãe, já tá ali perto e mama. E se isso realmente estiver começando a interferir emocionalmente ou até mesmo na saúde da criança, aí eu acabo intervindo e sugerindo o desmame. Gabriela Pansan, muito obrigada. Você é uma querida. Venha mais vezes aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. Eu acho que foi super esclarecedor. Fica sentadinha aí, gente.